Bem-vindos de volta ao programa Na Fronteira do Conhecimento. Estamos recebendo hoje o professor Dr. Nivaldo Parisotto, docente e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, que nos fala sobre o desenvolvimento de novos e promissores estudos que estão sendo desenvolvidos na área de fisioterapia, uma espécie de revolução nesta área onde o departamento dele, o Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, se posiciona bem lá no topo dessas pesquisas e desses estudos. Meu caro Nivaldo, o seu grupo de pesquisa na UFSCar está trabalhando em pelo menos 3 pesquisas. Uma delas é para tratar diversas situações, por exemplo, como lesões musculoesqueléticas e articulares, dores, inflamações e regeneração de vários tecidos, como, por exemplo, nervos, músculos, tendões, cartilagens. É uma coleção aqui de fundamentos e de focos. Explique melhor para nós e para os nossos espectadores essa linha de pesquisa e os seus benefícios. A ideia é razoavelmente simples, é estudar o sistema músculo-esquelético, ou seja, todos os tecidos, todas as estruturas que compõem o osso, o músculo, o tendão, a cartilagem, né? Ou seja, tudo que compõe essa estrutura que nos faz andar, caminhar, fazer as nossas atividades do dia a dia. E, claro, o organismo é sujeito a todo tipo de intempérie, a todo tipo de alterações. E a gente tenta entender quais são os mecanismos de ação dessas enfermidades, dessas doenças e como intervir, como poder tratar bem essas enfermidades. Então, e para isso, a gente focaliza a questão dos agentes eletrofísicos, como eu já havia dito. Ou seja, esses agentes eletrofísicos são vários métodos que a gente usa na tentativa de controlar o processo, por exemplo, o processo inflamatório que acaba acontecendo, ou numa lesão no esporte, ou por uma enfermidade, ou por um trauma, ou seja lá o que for, não importa muito a origem, a gente quer saber como é que a gente pode intervir, como é que a gente pode melhorar a vida desses indivíduos. Claro, a gente não consegue, em algumas oportunidades, nós não podemos entender, não conseguimos entender bem como é que funciona se a gente não estudar isso mais a fundo, conhecendo a intimidade dos tecidos. E para isso a gente usa estudos em modelos animais. Então, nós usamos modelos animais para entender esses mecanismos intrínsecos do tecido. Mas, claro, eu não estou interessado, a gente até pode tratar os bichinhos também, mas o interesse maior do nosso laboratório não é tratar bichinhos, mas tratar indivíduos, seres humanos. Então, nós usamos os modelos para entender como é que funciona os métodos de tratamento para transferir essas tecnologias para os seres humanos. Entendi. O Nivaldo falou em algumas enfermidades. Obviamente temos os traumas, temos o que você já explicitou, mas que tipo de enfermidades é que você poderia elencar aqui? Os 3 ou 4. Olha, artroses, artrites, né? Por exemplo, enfermidades de pele, psoríase, enfermidades... enfim, várias enfermidades do sistema músculo-esquelético, os próprios traumas, as situações onde o sujeito acaba tendo lesões, por exemplo, as questões das artroses pelo processo de envelhecimento, é extremamente importante. A gente está invertendo a pirâmide etária no Brasil, como aconteceu já na Europa. A Europa, existem muito mais idosos vivos, né? Pelo avanço da medicina, da saúde, enfim, e essas pessoas vivem mais e têm mais lesões. Então, a gente precisa cuidar disso, cuidar bem dessas pessoas. E uma das formas, por exemplo, é usar
biomateriais, células-tronco. Então, existe uma interconexão com alguns aspectos de novas estratégias tecnológicas para intervir nesses indivíduos. Né? Então, E estão prolongando a expectativa de vida, né? sem Obviamente dúvida. estão contribuindo E com qualidade muito melhor. As células-tronco, por exemplo, que é uma coisa muito atual, a gente tem trabalhado com a questão das células-tronco para... Células-tronco são aquelas células que ainda têm condições de se multiplicarem e regenerarem tecidos que foram perdidos. Né? Então, a gente está, por exemplo, trabalhando com células-tronco para recuperação ou regeneração da cartilagem, que é perdido num caso de artrose, né? Que é toda danificada num caso de artrose, e a gente está tentando ver se a gente consegue recuperar isso com biomateriais adequados e com células-tronco, por exemplo. Se falou em biomateriais, vai ser tema para uma outra pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Outra pesquisa diz respeito à área de fototerapia. Você já demos uma pincelada aí no primeiro bloco deste programa. Fototerapia para estímulo da performance muscular no esporte e na reabilitação. E que serve também, e já tivemos aqui um programa dedicado a este tema, e que serve também para tratamento da obesidade. Como é que isso se processa, Nivaldo? Isso eu acho que é uma coisa muito inovadora e o nosso grupo foi o primeiro grupo no mundo a trabalhar com essa questão. Então, acho que é uma coisa que nos dá muito orgulho saudável de que nós achamos um nicho, né, uma lacuna na literatura científica internacional, de que a gente achou, olha, a fototerapia melhora a atividade energética da célula. Por que não usar essa atividade energética da célula para melhorar a performance? Como nós estamos num ano de Olimpíada, né, isso é fundamental. Pode servir para melhorar a performance no esporte, mas também pode servir para melhorar a performance num processo de reabilitação. De um cidadão, de uma comum, pessoa, né? que teve uma lesão e que precisa voltar a funcionar bem o seu organismo. Então, esses estudos servem para isso. No esporte a gente já mostrou, tem vários trabalhos publicados mostrando esse tipo de coisa. E a partir disso, eu posso mostrar um trabalho que, a partir dessa situação, nós começamos a aplicar essa mesma ideia de usar a fototerapia para performance, para melhorar o desenvolvimento do músculo, para melhorar a performance no esporte, inclusive, para aumentar a atividade energética das células musculares, que são grandes consumidoras de energia. Portanto, para combater a obesidade. Para a obesidade é uma ótima alternativa. Então, nós associamos isso e fizemos... Aliás, essa pesquisa vocês têm em parceria com a própria Universidade de São Paulo, com a própria USP, não é? Exatamente. Então, tem uma parceria com tripartite, USP, UFSCar e Unifesp. Né? Então, são professores das 3 instituições. Nós fizemos um trabalho muito interessante com o financiamento da FAPESP. Que é da UFSCar é o professor Vanderlei Bainhato, do Instituto de Física... Da USP. Perdão, da USP é o professor Vanderlei Bainhato, aqui do Instituto de Física. A professora Ana Damas, lá da Unifesp, e o nosso grupo lá... Que é coordenado por você. Mas temos essas imagens, vamos passar essas imagens para que o espectador fique melhor informado de como é que se processa. Então, isso aí vocês vão ver que é um trabalho de atividade física, foi financiado pela FAPESP. Então, é uma manta de LED que, como protótipo, foi desenvolvido por nós. E a gente viu que essa manta de LED conseguia dar uma melhora no desenvolvimento muscular. E nós começamos a pegar pessoas que tinham IMC entre 30 e 40, que são consideradas obesidade nível 1 ou 2, né?
que são antes da chamada obesidade mórbida, né? Que aí já a coisa é um pouquinho mais complicada, precisa de outras intervenções. E nós fizemos em mulheres. Por que mulheres? Porque as mulheres são mais dedicadas ao trabalho quando você as orienta e assume um compromisso com elas, elas vêm com mais dedicação. Eu, da minha parte, agradeço a tocada, viu? Mas isso é claro. Claro. Então, vocês estão vendo aí um pouco da atividade que era realizada. Então, parte da atividade era atividade aeróbia, né, na esteira, como vocês estão vendo. Também era feita atividade com carga, então a atividade de força. Nós fizemos tudo isso numa academia, então era feito todo um trabalho de controle alimentar adequado, porque não tem mágica. Na obesidade, claro, você tem que ter um equilíbrio. Tem que fechar a boca, né? Exatamente, tem que ter um equilíbrio, o que entra e o que sai. Claro. É um balanço energético. Então, a energia que entra tem que ser controlada e a que sai é essa que nós estamos gastando mais. Certo. Então, a ideia é gastar muito mais energia, consumindo essa energia através das células musculares. E usando a fototerapia, como vocês estão vendo aí, né? Então, esse experimento foi feito com 64 mulheres e olha só, o grupo que recebeu fototerapia após os treinos apresentou um potencial de recuperação, de melhoria do índice de gordura. Reduziu a massa gordurosa muito mais do que o grupo que só recebeu apenas uma fototerapia imaginária, vamos dizer assim, ou seja, um placebo, né? Certo. Então, aquelas mantas que nós vimos ali, aqueles coisinhos brancos são os LEDs? São os LEDs? São os LEDs. Aqui a gente pode ver aqui justamente... Vamos ver novamente? Aqui, olha. Exatamente, estamos aqui, recuando um pouco a imagem. Aqui a gente pode ver o LED que está ativo aqui, olha. Certo. Você pode observar que ele está ativo, são LEDs vermelhos e infravermelhos, não é? No qual a gente consegue fazer o estímulo ao metabolismo da gordura. O detalhe é que esse trabalho, além de melhorar o consumo da massa de gordura, a massa gorda, e melhorar a massa magra, teve alguns aspectos em relação à questão do perfil de saúde muito importantes. Por exemplo, a glicemia melhorou sensivelmente, porque essas mulheres costumam ter a glicemia alterada, tem um potencial muito grande de diabetes. O perfil lipídico, que é um grande fator de risco para doenças cardiovasculares, melhorou absurdamente, ou seja, colesterol, triglicerídeos e assim por diante. Então, o perfil lipídico melhorou sensivelmente, mostrando que a gente tem um potencial muito grande no uso dessas tecnologias para tratamento de pacientes com obesidade. Muito bem, meu caro professor Nivaldo Parisotto. A terceira linha de pesquisa que você desenvolve no seu grupo diz respeito à utilização de biomateriais para incrementar a regeneração e o reparo de variados tecidos corporais. Ossos, tendões, a gente já tinha falado nisso, ossos, tendões, cartilagens. Exato. E esses biomateriais atuam como substitutos temporários ou definitivos no implante, para implantar no corpo. Isso aí faz um bocado de confusão. Explica lá como é que é isso. A ideia é aquilo que eu havia comentado um pouco. Você imagina você ter a cartilagem toda danificada e você conseguir colocar um biomaterial, né, um biopolímero, que você volta a ter aquela cartilagem lisinha, bem estruturadinha e voltando a ter vida, por exemplo, utilizando células-tronco.
Então, o uso de biomateriais, por exemplo, para ou reconstituir cartilagem ou osso. Imagina um sujeito que teve um câncer ósseo. Certo. Teve que tirar um pedaço do osso e ficou aquele buraco no osso. Certo. O que a gente faz? Muita gente tem que colocar um enxerto ósseo ou fazer... Esse enxerto acaba tendo que tirar de um outro local, né? O que a gente tem feito é estudar alguns biomateriais que substituem o osso temporariamente e fazem com que haja a reconstrução de um novo osso naquele local. Entendi, por isso temporário. Não é? Exatamente. E faz aquilo virar um novo osso. E acaba sendo um osso novamente íntegro, integral do indivíduo. E passa a ser definitivo. Exatamente. Ele deixa de ser temporário e passa a ser definitivo. Então, hoje, eu tive a oportunidade de participar no ano passado de um congresso, é o maior congresso na área de engenharia de tecidos e biomateriais, né? Que foi fantástico. A gente viu coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e que nós estamos seguindo isso de maneira muito próxima. Então, o nosso grupo tem conseguido fazer coisas bastante interessantes que se encaixam naquilo que está ocorrendo hoje no mundo. E eu fico muito feliz de ter um grupo de pós-docs, de alunos de doutorado, de mestrado, de alunos de graduação que nos auxiliam lá no laboratório para tornar isso uma realidade de fato para toda a população. E é esse o grande objetivo que a universidade tem do meu ponto de vista. Foi um prazer, Nivaldo, ter recebido você nesse programa. Muito obrigado pelas suas explicações e por ter entusiasmado, com certeza, os nossos leitores da mesma forma como me entusiasmou. Parabéns pelo seu trabalho e muita sorte, muita força para o futuro. Muito obrigado. Eu quem agradeço muito. Obrigado. Muito bem. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer ao professor Dr. Nivaldo Parisotto pela participação e pelas informações que partilhou com todos nós. Agradecimentos também à nossa equipe de produção que está por trás das câmaras, o Brás José Muniz, o Marcelo Firmino e o Anderson Muniz, responsáveis por levar até você este programa. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer sugestões, elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece bem aqui no rodapé. Contamos com a sua participação, pois este programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá. Tchau.